Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Hoje a nossa saudação será diferente, pois esse é um mês especial para todos aqueles que fazem o Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco. Mas, afinal de contas, essa casa de amor, caridade e formação do conhecimento completa 14 anos. Bem sabemos que o Centro Espírita é um templo de oração, onde, sob as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais que nos assistem. Então, parabéns pelo aniversário do Canto da Paz, parabéns pela nobre missão. Vamos iniciar refletindo sobre 3 contribuições do benfeitor espiritual Emmanuel, que estão no capítulo 15 da obra intitulada Companheiro. O Emmanuel diz no primeiro pensamento: criteriosa dieta na conversação é saúde no espírito. A segunda contribuição do Emmanuel: a palavra indulgente é vacina contra muitos males. E a terceira: discutindo, talvez esclareças, mas servindo, convences. É fácil, então, de perceber que o tema de hoje, atendendo à solicitação da direção da casa, é o poder das palavras, como maldições, como forma de otimismo, como expressão de gratidão. E eu queria iniciar, ou melhor, eu quero iniciar, relembrando uma canção católica que aprendi quando fiz o cursilho de cristandade em 1973. Portanto, há 50 anos, lá na minha morena Belém do Pará. Apesar desse longo tempo, meio século, a canção permanece viva na minha memória e no meu coração. Ela diz assim: palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para a opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para a vaidade. Destino da palavra é eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. E apesar de 50 anos, eu recordo que era a segunda canção que se cantava a começar o dia.
Primeiro era uma canção intitulada Bom Dia, e depois vinha essa canção da palavra. Mas o que é palavra? Gramaticalmente, palavra é a unidade da língua falada e escrita. Escrita entre dois espaços em branco e que contém um significado. Do ponto de vista gramatical. A palavra é uma grande força, porque é por meio dela, escrita ou falada, que a pessoa percebe, ou melhor, recebe, o patrimônio valioso das conquistas que a humanidade realizou. Assim como por seu intermédio, transmite para a geração seguinte o progresso que já alcançou, propiciando a reivindicação e aquisição de tudo. Tudo que sabemos, aprendemos mediante as palavras, escritas porque lemos ou ouvidas porque alguém falou. E mais, tudo que se tem no cérebro foi codificado linguisticamente. Eu creio que a expressão tudo é muito radical, eu diria quase tudo. A palavra é um elemento revelador da amizade. É por isso que quando alguém se aborrece, se zanga, se chateia com outro, a primeira coisa que faz é deixar de falar com a criatura. E aí acontece algo interessante. Que se é para fazer as pazes, o momento mais difícil é aquele que se tem de pronunciar a primeira palavra, que normalmente é desculpa, me perdoe, foi mal. E por que o momento é difícil? Porque nós temos medo, receio de que esta palavra, me perdoe, desculpe, não foi por mal, não seja bem recebida. O apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 3, versículos 2 a 11, ele tem umas advertências extremamente importantes para todos nós. Ele começa dizendo: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o seu corpo. Se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha que interessante. E Tiago diz mais: observar igualmente os navios, que sendo grandes por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o timoneiro. E ele prossegue: assim também é a língua, pequeno órgão capaz de grandes coisas. A língua é fogo e pode contaminar o corpo inteiro, pondo em chamas toda a existência humana. Todas as espécies de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, podemos domar. A língua, porém, nenhuma pessoa é capaz de domar. E ele diz mais: com ela, bendizemos o Pai Celestial,
Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus, sendo que de uma só boca procede a bênção ou a maldição. E aí ele encerra dizendo: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E faz uma pergunta intrigante. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? A mesma boca, a mesma língua é capaz de dizer coisas de amor e coisas de ódio? Como é possível isso? Daí porque eu proponho que nós examinemos o que eu chamo de asseio ou higiene verbal. E para refletir sobre isso, eu fui lá no capítulo 164 da obra Palavras de Vida Eterna, em que o benfeitor Emmanuel faz uma reflexão sobre o versículo 29 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. O que diz esse capítulo 29 esse versículo 29 do capítulo 4? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação. Olha que interessante. Então não devemos pronunciar nada que seja ruim, que seja mal, mas somente coisas boas. Devemos sempre dizer e falar coisas boas, porque é isso que edifica, é isso que constrói, é isso que liberta, é isso que engrandece. E aí o Emmanuel, então, nesse capítulo 164, lá do Palavras de Vida Eterna, ele vai fazer uma análise sobre o versículo da carta de Paulo aos Efésios. Ele começa dizendo: quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Olha que interessante. Não é apenas a higiene do corpo, a higiene mental, a higiene dos pensamentos, a higiene da palavra, a higiene verbal. Ele diz: reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos, a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. E aí ele faz uma advertência. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós, em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Eu achei fantástica essa colocação dele. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam, ou seja, mostram, nossas palavras dizem de nós mesmos. E aí o Emmanuel diz: se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da disciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume.
é preciso fazer uma correção aqui nesse item do se indisciplinados. Se as palavras forem indisciplinadas, elas nos sintonizam com os representantes da indisciplina. Olha que interessante essa colocação do Emmanuel. E aí, para encerrar, ele diz: controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Simplesmente extraordinária esta análise que o Emmanuel faz, comparando a importância de nós termos uma higiene verbal, um asseio verbal, inclusive com os aspectos de asseio e higiene de diversas coisas que estão relacionadas com a existência humana. A água que nós bebemos, a comida que adquirimos nos mercados, os laboratórios que produzem os medicamentos, as instalações sanitárias de casa, do trabalho, da rua. E ele faz uma advertência: será que nós não temos que ter cuidado também com o que nós dizemos? E ele encerra dizendo que por mais esmerada que seja a educação, então por mais educado do ponto de vista dos comportamentos que nós sejamos, nós temos que estar atento, porque vez por outra a gente deixa escapar uma palavra infeliz, e que são elas que vão nos levar a circunstâncias de perigo, de infelicidade, de desequilíbrio, de perversão. Nós dissemos no início que as palavras têm uma simbologia. Cada palavra representa algo. E lá no capítulo 12 da obra Busca e Acharás, o André Luiz nos ensina o símbolo das palavras. O que é que ele diz? Em nos reportando à indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações. O verbo no sentido de palavra. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. A frase de acusação é um golpe, agravando a ferida que nos propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que venha a surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem enregelante. A frase calmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. E o uso dessa força, que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. Olha que interessante. Então a palavra tem força, né? A palavra é uma força. Ela equilibra, ela desequilibra, obscurece, ilumina, ou ela ergue, ou ela abate. E o André Luiz faz comparações absolutamente extraordinárias, porque ele apresenta a situação positiva, logo abaixo a situação negativa,
com o uso da palavra. É fato que toda palavra oferece algo. Toda palavra tem alguma coisa a nos oferecer. Quando nós ouvimos alguma coisa, está sendo feita uma oferta daquilo que é dito para nós. Por essa razão, nós não podemos esquecer um conselho de Emmanuel, que está lá no capítulo 31 da obra Coragem. O Emmanuel diz: não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. Ou seja, o que oferecemos, o que ofertamos. Olha que interessante. Quer dizer, não basta falar, mas o que é que nós estamos falando? Considerando que toda palavra oferece algo. Nossas palavras, em realidade, são expressões vivas, não apenas dos nossos pensamentos, mas também dos nossos sentimentos. Razão pela qual elas dizem de nós mesmos algo que nós falamos anteriormente. Por isso que, na obra Companheiro, que nós já tínhamos citado, agora no capítulo 15, esse capítulo 15, o título dele é No Domínio das Palavras. O Emmanuel faz uns aconselhamentos muito interessantes em relação ao poder das palavras, ao uso das palavras. Ele começa logo dando uma referência muito importante. Quando ele diz: fala e conhecer-te-ão. Olha que interessante. O que eu digo, diz de mim mesmo. O Emmanuel diz em seguida: referes-te aos outros quanto ao que está em ti mesmo. A palavra é sempre o canal mais seguro pelo qual te revelas. A frase de esperança é um jorro de luz. O que notas de bem ou de mal na vida de alguém é complemento de teu próprio eu. Olha que legal. O que eu vejo de bom e ruim, especialmente o de ruim nos outros, também está em mim. Ele diz ainda: comentários sobre os outros, no fundo, são exposições daquilo que carregas contigo. Quase que imperceptivelmente apenas falamos daquilo que já conseguimos apreender. Ou seja, nós internalizamos, através das palavras que ouvimos, uma série de coisas e que vão constituir o nosso repertório de experiências. E essas mesmas coisas que nós ouvimos, nós um dia poderemos dizer, poderemos repetir. Mas é fato que nós precisamos aprender a ouvir e a falar. Em que pese termos 2 ouvidos e apenas uma boca, o predomínio da língua ainda é poderoso na convivência. Tanto um, ouvir, quanto o outro, falar, devem ser realizados amorosamente. Nós temos que ter amor, colocar amor no que escutamos e no que dizemos, no que falamos. Sem dúvida que o predomínio continua sendo de falar. E tem pessoas que são prolixas, falam demais. Nós popularmente conhecemos como tagarelas. São pessoas que, quando estão numa roda de amigos, ninguém consegue falar porque elas não deixam, elas falam a noite toda, o dia todo, se deixar. Daí porque o Dalai Lama disse certa vez algo muito interessante. Ao falar, você repete apenas o que já sabe, mas ao ouvir, pode aprender alguma coisa. Olha que interessante. Entendeu por que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca?
uma língua, porque nós precisamos aprender muito mais do que ensinar, do que repetir. O grande filósofo alemão Johann Wolfgang Goethe, certa vez disse: falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. E aí, na esteira desses pensamentos, do Dalai Lama e do Goethe, altamente enriquecedores, sem dúvida, nós não podemos esquecer o grande educador brasileiro Rubem Alves. Rubem Alves disse certa vez com absoluta maestria: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca havia anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Eu acho que por essa razão é que André Luiz, lá no capítulo 26 da obra O Espírito da Verdade, o título do capítulo 26 é No Retoque da Palavra. Ele vai apresentar uma série de circunstâncias para as quais ele chama a atenção, circunstâncias de que nós mesmos estamos muitas vezes envolvidos nela, fazemos isso que ele está dizendo. Ele diz assim: seja onde for, não afirme, detesta esse lugar. E aí ele vai dizer por que a gente não deve dizer isso. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Olha que interessante. E os credores aqui não são os credores exclusivamente físicos, a quem você deve alguma coisa, mas os credores espirituais. Ouvindo a frase infeliz, não grite, é um desaforo. Por que não devemos dizer isso? A invigilância alheia pede a nossa vigilância maior. Ou seja, não critique agora, porque amanhã você pode estar fazendo a mesma coisa. Diz o André Luiz: atravessando a madureza, não se lamente dizendo, já estou cansado. Por que não devemos dizer isso? Diz o André Luiz: sintoma de exaustão, vontade enferma. Quando você diz que está cansado, essa vontade de fazer as coisas já adoeceu. Sentindo a mocidade, não assevere, preciso gozar a vida. Por que não devemos dizer isso? Romagem terrestre não é excursão turística. Nós não estamos de férias no planeta Terra. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, pela mudança de comportamento, pela reforma íntima, pelo nosso aprimoramento moral. Diz o André Luiz: à frente do amigo endividado, não ameace, hoje ou nunca. Por que não devemos dizer isso para alguém que nos deve algo? André Luiz diz: agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Ou seja, hoje você tem uma dívida para receber, amanhã você pode ter uma dívida para pagar. Ao companheiro menos categorizado, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho? Ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta? Crueldade indireta. O coitado, ele é o amigo hoje, amanhã posso ser eu. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Às vezes a gente ouve uma palavra de um vizinho que não gosta muito e quer romper a amizade, né? Não me interessa mais ser seu amigo. Aí diz o André Luiz: todos somos interdependentes.
Sobre o clima da provação, não se queixe, dizendo, não suporto mais. Por quê? O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Por que não devemos dizer isso? Porque ninguém vive desamparado. Talvez na última hipótese, Deus está lhe amparando. À face do ideal, não se lastime. Ninguém me ajuda. E aí o André Luiz finaliza dizendo, no Espiritismo, temos responsabilidade pessoal com o Cristo. Que significa dizer, temos responsabilidade com o nosso próximo. Mas esse mesmo André Luiz, lá no capítulo 10 da obra Aulas da Vida, ele oferece o que eu chamei de lições práticas no reino da palavra. O que é que o André Luiz nos ensina? Não grite. Conserve a calma. Use a imaginação sem excesso. Fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em toda questão difícil. Evite a maledicência. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo, sua palavra, não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas e circunstâncias. Guarde uma frase sorridente e amiga para toda situação inevitável. Essa eu achei fantástica. Essa é uma orientação absolutamente necessária, mas que muitas vezes nós temos dificuldade em colocar em prática. E no final ele justifica por que deu essas 9 recomendações. Recorde que Jesus nos legou o Evangelho exemplificando, mas conversando também. Jesus era um grande mestre. Então, meu amigo, minha amiga, nós podemos perceber que nesta breve reflexão sobre o poder das palavras, nós precisamos ser mais atentos, mais generosos, mais prudentes no uso da palavra. Como diz lá a musiquinha, né, que eu falei para vocês de 1973. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Sejamos gratos a Deus pela bênção de podermos nos expressar através das palavras, principalmente sabendo que tantos afásicos, tantas pessoas mudas existem mundo afora, que gostariam de pronunciar pelo menos uma palavrinha. Que nós tenhamos no coração e na mente a presença viva do Evangelho de Jesus a nos orientar em tudo aquilo que dizemos. Que tudo que dissermos seja sempre em favor da felicidade e do crescimento dos nossos irmãos. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, das boas vibrações e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço!